Ok, então vamos dar continuidade, enxergando os componentes hidráulicos e circuitos hidráulicos das colhedoras do modelo Case. Vamos falar sobre o cortador de pontas. Primeiramente, vamos falar sem os discos de corte lateral, tá? Sistema cortador de pontas, ok? O que a gente tem no sistema cortador de pontas, tá? Bomba P365, a bomba inferior, essa bomba que está localizada aqui na caixa de 4 furos. O terceiro estágio dela, com a vazão de 45 galões por minuto, tá? Vai para o divisor de fluxo. A primeira seção do divisor de fluxo está localizado embaixo da cabine do operador, ali onde sobe para a máquina, tá? Vazão de 21 galões por minuto. Primeiro o corpo, o primeiro estágio. Depois ele vai para o bloco do ventilador, tá? O bloco que está localizado dentro da caixa do motor, ali perto, próximo ao escapamento. Esse bloco. Motor do ventilador, motor da hélice do ventilador. O motor está localizado perto dos radiadores, na parte superior da acolhedora. Reservatório. Bloco cortador de pontas, um bloco que trabalha acima do despontador, com uma pressão de 2.650 PSI. Ele dispõe de algumas válvulas, tá? O primeiro corpo é o C-top, seriam dois solenoides com uma válvula pilotada. Uma tomada de pressão, um pórtico onde coleta a pressão do bloco total, pressão total do bloco. E a válvula de alívio, que é essa aqui, ó, válvula que está localizada na parte inferior do bloco. Válvula onde é feita a regulagem de pressão do bloco. Do bloco temos o M31, que é um motor que faz o corte das pontas, o motor do tambor central, tambor de facas. Esse motor aqui do tambor de facas, tá? Onde ficam as lâminas de corte. E os motores reunidores, tá? Tem dois motores, um de cada lado, tá? O motor Charlinho S14 e dois tambores reunidores com aletas para coleta e dispersão das palhas e comos. Esse é o circuito do cortador de pontas sem o corte lateral. Dei partida no meu equipamento. O óleo vem da bomba P356. Bloco. Vai para o ventilador. Liga o ventilador. Retorna para o bloco. Vem óleo para o divisor de fluxo, que manda óleo para o bloco. Não acionando nada no bloco, o óleo retorna para tanque, tá? Então, vermelho, pressão. Verde, o retorno do alívio do ventilador. E o azul, retorno para tanque, tá? Então, retorno de carcaça para tanque. Liguei o corte de pontas direito. O óleo sai. Vem para os tambores reunidores. E retorna para o bloco. E na outra linha sai, entra no M31 e retorna para o bloco. Mudei o cortador de pontas para o lado esquerdo. Os tambores continuam fazendo o mesmo fluxo, porém, o tambor central ele inverte a posição. Tá? O que era retorno torna-se pressão, o que era pressão torna-se retorno. Então, ele inverte a posição do corte. Ele inverte corte ou para a direita ou para a esquerda,
e os tambores continuam trazendo a cana para o centro, tá? Então, o que inverte a posição não são os tambores, sim o tambor central. Daí, se eu fizer uma reversão no motor do ventilador, o óleo está indo por esse sentido, fiz a reversão, o óleo faz o sentido contrário. Passou o período da reversão, o óleo volta no sentido correto dele, tá? Se eu tiver algum travamento no sistema, travei o sistema ou no tambor central ou nos reunidores, a válvula de alívio do bloco abre para o tanque e o óleo circula para o tanque, tá? Então, eu travo o sistema daqui para frente, tá? Esse é o circuito do corte de pontas sem o disco de corte lateral. Ok, agora quando o meu equipamento ele é predisposto já com um corte lateral, ele tem alguns componentes que aumentam, tá? Então, vou estar mostrando aí o que aumenta no circuito. Aumenta o bloco fica do lado esquerdo da máquina, perto da escada de acesso do operador, tá? É um bloco que faz a função do corte lateral. Ele possui, número 1 aqui em cima, uma válvula de alívio, tá? Válvula de alívio de pressão. Essa aqui, ó, válvula de alívio de pressão. Uma para cada disco. Número 2 são um corpo set-top, tá? Temos 2 corpos de set-top. O corpo set-top lado esquerdo e o corpo set-top lado direito, tá? O pórtico tomada de pressão fica localizado na parte traseira aqui do bloco e tem uma válvula de alívio de pressão, tá? As 2 válvulas aqui que a gente já mencionou. Pressão de trabalho dessas válvulas é 2.850 PSI. E os 2 motores, tá? 2 motores Charlin, que estão dentro do circuito aqui, tá? Então, os 2 motores que fazem um disco girar e faz o corte lateral da cana, tá? O corte que auxilia durante a colheita. Então, esses 2 são os 2 itens que aumentam, tá? Vou ligar o sistema para a gente entender o funcionamento dos cortes laterais, tá? A gente não enxergou já o corte de pontas, mas a gente não viu o corte lateral trabalhando, tá? Então, liguei o corte lateral, o óleo vem, circula no motor, volta para o bloco, vem, circula no outro motor e volta para o bloco. Então, tenho alívio de pressão em todos os circuitos, tá? Travei o corte lateral, válvula de alívio do bloco, descarrega o óleo para tanque e acaba aliviando o sistema, tá? Então, tem todas as funções, corte de ponta, corte lateral e o ventilador trabalhando, tá? Esse é o circuito completo do cortador de pontas com um disco de corte lateral. No circuito do triturador de pontas, quando eu tenho no meu equipamento, tem algumas alterações. Ele faz parte do mesmo circuito, porém, ele tem uma alteração na saída do divisor de fluxo, tá? O óleo continua saindo da bomba, 45 galões, porém, ao invés de eu usar 21 galão apenas, que é só na primeira sessão, eu uso a primeira sessão e a segunda sessão junto. Então, eu tenho um total de 33 galões por minuto de vazão no triturador de pontas, tá? Então, a diferença entre o triturador de pontas e o corte e o despontador é essa vazão extra que eu tenho do divisor de fluxo, que vai para aumentar a potência para o triturador de pontas, tá? Essa é a única diferença que tem no circuito
quando ele está em funcionamento. Circuito ligado é o mesmo. Triturador, mesma coisa, tá? O tambor central faz uma função, reverti, tambor central inverte a função e liguei corte lateral, travei o sistema, mesma coisa, tá? Então, a única coisa que é diferente é no próprio divisor de fluxo, que eu tenho um corpo a mais que vai estar fazendo essa vazão aumentar para poder tocar o sistema como um todo. Ok? E esse foi a explicação do circuito e dos componentes do sistema de corte de pontas, triturador de pontas e corte lateral. Ok? Vamos para o próximo, então. Vamos entender quais as funções do sistema do corte de base e quais os componentes que compõem ele, tá? Então, reservatório hidráulico, tanque, né? Bomba inferior, mesma bomba que faz o corte de pontas. Porém, segundo estágio, tá? Vazão do segundo estágio, 82 galões por minuto. Então, é bastante óleo que sai para o circuito do corte de base. Bloco do corte de base, tá? Bloco do cortador de base. O bloco fica localizado na parte inferior do lado esquerdo da máquina, próximo à escada de acesso do operador. O bloco é um bloco bem complexo, tá? Ele tem como principal função aqui controlar, pilotar o fluxo de óleo nos motores e no próprio M51 que toca o corte de base. Então, o número 1 aqui é o C-top, é o que faz a frente e reversão do bloco do corte de base. Então, ele faz o acionamento da frente e reversão do bloco, tá? Esse lado a bobina aciona para frente, esse para reversão. Número 2, válvula de alívio. Aqui embaixo tem uma válvula de alívio do bloco, tá? É aqui que é feito toda a regulagem e de alívio de pressão do bloco, tá? Que a válvula ela é regulada em 2.500 PSI, então a pressão de alívio do bloco é 2.500 PSI. Portanto, esse seria a pressão máxima que o sistema vai suportar para estar aliviando para tanque. Número 3, número 4, número 5 e número 6 são elementos lógicos, tá? São 4 elementos lógicos que faz a pilotagem de frente e reverso, tá? Então, eles fazem as mudanças dentro do bloco de fluxo de óleo. O óleo que estava indo fazer a função frente, quando eu estava acionando, pilota as válvulas, a hora que eu aciono a reversão, e ele inverte a posição para fazer a função reverso. Então, ele faz como se fosse abrir uma porta e fechar a porta para mudar a posição do fluxo de óleo, tá? O número 7, que é uma válvula de retenção, que é uma válvula para manter todo o circuito pressurizado durante a operação, e quando não estou em operação, ele mantém o sistema com óleo dentro dos motores, das válvulas e do circuito, tá? Ele mantém o sistema com óleo dentro. Motor M51. Então, aquele óleo que vem da bomba para o bloco, e do bloco ele vem para o M51, tá? O M51 ele tem 3 divisões, tá? Primeiro são 44 galões, que usa para girar a caixa do corte de base. Então, as pernas são feitos os movimentos com esse primeiro corpo, tá? Ele circula e retorna para o tanque.
Então, ele vem, circula e retorna para o tanque. O vazão 2, tá? Que são os divisores de linhas ou os pirulitos, tá? Corpo central. O óleo que entra no bloco, circula e vai para os divisores de linha e fazer os acionamentos dos motores de divisores de linha, tá? E a terceira vazão, que são 19 galões também, que são para o rolo levantador e o primeiro rolo fixo, tá? Ele faz a função dos 2 primeiros rolos depois do corte de base. O levantador e esse atrás dele aqui, ó, o primeiro rolo fixo. Os motores que eu acabei de falar, tá? O número 1, que é o do levantador, o primeiro rolo fixo, né? Que é um motor só. E o do levantador, que é um motor de cada lado, tá? Um lado esquerdo, outro lado direito da máquina. E são acionados pelo mesmo circuito. Fora esses 2 motores, tem os motores dos divisores de linha, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4 motores dos divisores de linha, que são acionados ao mesmo tempo, tá? Esse girando no sentido de trazer a cana para dentro, esse girando no sentido de empurrar a cana para fora, esse para trazer a cana para dentro, e esse para empurrar a cana da outra linha para o lado de fora. Então, são invertidos um do outro, mas o circuito é o mesmo, tá? O mesmo circuito aciona os 4 e os outros 2 rolos, o levantador e o atrás do levantador. Vamos dar uma olhada no sistema funcionando. Dei partida na máquina, o óleo sai da bomba, vem para o bloco, não tenho nada acionando, o óleo retorna para o tanque, tá? Acionei sentido de colheita. Equipamento, sentido colheita. O óleo sai do bloco, vem para o M51. Do M51 ele vai para os motores, faz o acionamento dos motores, dos divisores de linha e, ao mesmo tempo, ele está girando o corte de base, tá? Então, ele faz todas as funções e tem um carinha dentro desse sistema que é uma válvula de alívio, a válvula BA66, uma válvula que tem tomador de pressão dela fica aqui, a válvula de alívio aqui, e a pressão dela é a mesma do bloco, tá? É uma pressão do 2.500 PSI, tá? Então, a função dela é alívio do bloco do sistema em algum sentido de trabalho, tá? Para alguns componentes ela alivia para um lado e para outros componentes ela alivia para outro, tá? Então, o que eu vou simular? Simular um travamento de rolo, tá? Então, os rolos estão girando, entrou alguma coisa no meio dos rolos, parou o rolo. Só parou o primeiro rolo, o rolo levantador e o primeiro rolo fixo, tá? Só os 2 que pararam. O que tem de errado no circuito? Se os divisores de linha continuarem girando normalmente e o corte de base também, eu sei que o problema é só nesse circuito aqui, ó, do M51 até o primeiro motor do levantador ou do primeiro levantador até o primeiro fixo, tá? Então, esse é o circuito para retornar para tanque. Então, parou só esses 2, eu sei que o problema está só nessa região. Então, fica fácil de identificar problemas quando eu tenho travamento de rolo e só para os 2, tá? Então, tá rápido e fácil de resolver, tá? Destravei, continua rodando normal, encontrei o defeito, né? Agora, vamos simular um travamento de divisores de linha, tá? Travei o divisor de linha. O que aconteceu? Mesma coisa, continuou rodando os rolos. O corte de base continua girando, tá? Circulando. E aqui eu tive um travamento. Então, parou os 4 divisores de linha e a válvula BA66 abriu para tanque. Então, eu sei que o óleo está fluindo para o tanque porque eu estou com o sistema parado e o resto está girando, tá? Então, divisores de linha parado,
eu sei que o circuito que eu vou ter que procurar é do M51, tá? Saída intermediária, saída do meio, tá? E vou procurar no sistema algum local que está fazendo o travamento, tá? É mais simples de entender o sistema. Encontrei o problema, resolvido o problema, BA66 acabou não tendo mais fluxo de óleo, está paradinho, mesma coisa quando eu travo, tá? Quando não está travado o sistema. Daí eu tenho um travamento do M51. Se o problema for na perna do corda de base, no M51, eu paro tudo, tá? Então eu paro de circular, a BA66 não atua, quem vai atuar é a válvula de alívio do bloco. Então ela tem a válvula de proteção, bomba, bloco, o óleo vem com pressão aqui, não consegue girar o motor, M51, e a válvula de alívio abre, liberando o fluxo para tanque, tá? Então, esse é a função da válvula do bloco, proteger o M51. E a BA66 protege os divisores de linha e o sistema de rolos no sentido de colheita, tá? Destravamos, tudo volta a seu fluxo normal. Agora vamos fazer a reversão, tá? Ligamos no sentido reversão, o óleo entra pelo sentido contrário no M51, gira o M51, sai no sentido contrário para os divisores de linha e sai no sentido contrário para os motores. Então, a hora que eu estou em sentido reversão e eu estou com um problema num sistema de rolo que não está girando, eu sei que quem está atuando no meu circuito é a válvula de alívio do bloco, tá? Então, a válvula atua e a pressão vem para o retorno, tá? Mesma coisa acontece quando eu travo os divisores de linha, porque o circuito que está protegendo no sentido de reversão, o óleo está vindo direto do bloco para cá, quem está protegendo é essa válvula, tá? Válvula de alívio do bloco. Destravei, circuito normal. E se eu travar o M51 no sentido de reversão, quem que vai abrir? A nossa BA66, a válvula de alívio do circuito, tá? Então, no sentido de colheita, ela protege os rolos e os divisores. No sentido de reversão, ela protege o M51. Ok? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o pessoal que a gente vai estar respondendo, tá? Mas eu acredito que deu para entender o funcionamento geral do bloco, tá? De como que funciona o bloco, e as válvulas de alívio, no caso a válvula de alívio do bloco é a válvula de BA66, e acredito que vai facilitar nos diagnósticos. Vamos entender agora o comando do extrator primário, tá? O circuito do extrator primário, que compõe o circuito, tá? Continua sendo a bomba inferior, tá? Porém, é o primeiro estágio, primeiro corpo da bomba inferior. Uma vazão de 45 galões por minuto, então, vazão até boa, tá? Próximo item é o bloco do extrator, que está localizado aqui, ó, na caixa de radiadores, caixa de radiadores. O outro item é o motor do extrator, que está localizado em cima do extrator primário. No bloco, a gente tem um valvistor, que é, como eu expliquei há pouco, a válvula PWM, então ela consegue variar a quantidade de óleo que vai sair, então aí eu consigo controlar qual que é a velocidade que o extrator vai trabalhar, então por meio dessa válvula PWM, que é feito o controle de velocidade do exaustor, e tem uma válvula de alívio, que se encontra nesse lado aqui, tá? Essa válvula é a válvula de alívio de pressão do bloco, tá? Esse bloco ele trabalha com uma pressão de 3.500 PSI
Aqui nesse lado tem uma bobina que faz o liga e desliga do bloco, tá? Então, essa aqui é a bobina que faz o acionamento liga extrator primário, desliga extrator primário lá no painel do colhedor, ok? O motor, um M365, está localizado em cima do bloco, tá? Um motor de alta vazão. Ele faz o giro do extrator primário acontecer, tá? Ele que vai fazer o controle do extrator primário, tá? A velocidade do extrator depende do desempenho desse motor. Temos o radiador do óleo que está circulando dentro do sistema, retorna para o radiador para ser resfriado, para retornar para o tanque, tá? E temos o interruptor no painel que faz o sistema funcionar, tá? Liguei, o óleo vem, bloco, radiador, tanque. Então, não tenho movimento no meu sistema. Liguei o extrator, aciono o extrator primário, retorna para o tanque, o bloco faz uma troca de óleo com o radiador resfria e retorna para o nosso reservatório, tá? Então, vou alterar a velocidade, um clique, aumentei a velocidade, controlei lá eletronicamente, digitei no painel qual que era a velocidade que eu queria, ou reduzir a velocidade. Então, quem faz esse controle? Essa válvula aqui, a válvula PWM, essa válvulinha aqui que faz o controle da velocidade, tá? Então, esse controle de mais rotação ou menos rotação é um acionamento eletrônico que manda mais ou menos pulso para essa válvula controlar a quantidade de óleo que vai sair para circular dentro do motor e retornar para o bloco. Então, assim, o controle é feito por essa válvula, tá? Um circuito bem simples, tá? O importante desse circuito é os acionamentos PWM, controle de velocidade, e o radiador, tá? A limpeza do radiador é essencial para ter um circuito funcionando eficiente e sem perdas de vazão por caloria, tá? Então, o óleo mais quente, ele perde a viscosidade, acaba perdendo eficiência na limpeza do exaustor primário. Então, essa limpeza do radiador é essencial para esse sistema funcionar. Ok? Tranquilo? Esse é o circuito, tá? Circuito bem simples, circuito bem fácil de entender e bem fácil de fazer diagnóstico também. Se eu parar esse cara, quem vai abrir uma válvula aqui, que vai mandar o óleo direto para o radiador e depois para o tanque, tá? Observação. Se eu tiver algum problema no meu motor, não jampear as mangueiras, tá? Não tampar as mangueiras para evitar que eu tenha um problema no bloco ou no próprio radiador, ok? O próximo sistema é o sistema do elevador, tá? Comando do elevador. Ele é disposto de vários itens, tá? Vamos dar uma olhada no comando, tá? Bomba central, não é mais a bomba inferior, bomba central. Terceiro estágio, vazão de 29 galões por minuto, tá? Então, esse é o sistema do elevador, inicia por essa bomba, tá? Bomba, bloco que está lá no topo do elevador, na parte mais alta do elevador. Nesse bloco, a gente tem vários itens aqui que fazem parte dele, tá? Primeiro aqui, válvula solenoide sequenciadora, tá? Essa válvula é uma válvula que faz o controle de liberação de óleo, tá? Um solenoide que faz a liberação de óleo, o circuito que faz o controle do flap,
do giro do capuz do extrator e do erguer e abaixar elevador, tá? Então, ela deu problema nessa válvula, essas funções ficam inutilizadas, tá? Número 2, válvula do extrator primário, tá? Então, tive algum problema no meu extrator primário, parou de girar a hélice do extrator primário, essa válvula é que faz o acionamento ou direcionamento do óleo para o extrator primário. Sem a válvula atuar, desligado, com a válvula atuada, ligado, tá? Então, toda função que eu for fazer do extrator primário é por meio dessa válvula, e qualquer função que eu for fazer dentro do grupo de setops, elevador, flap ou giro do capuz, a sequenciadora tem que abrir a função que eu estou acionando aqui também, tá? Senão ela não funciona. Tem que chegar tensão para abrir essa válvula e fazer uma das funções ao mesmo tempo, tá? Então, se eu tiver algum fio quebrado que aciona essa válvula, ou algum fio quebrado aqui, eu não tenho função. E se eu tiver algum fio quebrado nessa válvula aqui, no circuito, eu também não vou ter o extrator primário secundário ligando, ok? Número 3. Número 3 é uma válvula, é a válvula de controle da esteira, tá? Que faz o alívio da esteira do elevador. Então, essa válvula é a válvula que controla o óleo, a pressão do óleo que vai trabalhar nesse bloco aqui, tá? Então, essa é a válvula de alívio de pressão da esteira do elevador, tá? Número 5. Essa válvulinha aqui, ó, é a válvula de alívio sequenciadora. Essa válvula trabalha junto com esse solenoide e faz o controle das 3 funções do elevador, tá? Então, número 6, que é essa outra válvula aqui, é a válvula de retenção pilotada, tá? Uma válvula que segura os cilindros erguido, tá? O flap ou suspensão, essa válvula que faz o controle. E a número 4 aqui, que eu não tinha falado, né? Que é a válvula de alívio do extrator, tá? Essa válvula que eu controlo a velocidade, a pressão de trabalho que vem para o meu exaustor primário, secundário, tá? Então, a pressão que vai para o extrator secundário, essa válvula que controla, tá? Então, a válvula pilota e essa controla a pressão do elevador, do exaustor. Os ajustes das válvulas, tá? A pressão de ajuste, tá? Então, eu coloco um manômetro aqui no pórtico de teste. No extrator secundário, para mim fazer a regulagem, eu travo o extrator com uma corrente, com uma coisa que segure ele para ele não estar girando. Ligo o meu equipamento a 1.200 giros, pelo menos, e aciono o extrator, tá? Daí eu faço a regulagem de alívio por essa válvula aqui, tá? 2.500 PSI. A sequenciadora, eu tenho que dar um fim de curso no cilindro, ela é mais fácil de fazer, então, o ergo, a suspensão, ou o ergo flap, então, consigo dar um fim de curso, ou mesmo tampo uma mangueira de um cilindro e consigo ter essa pressão corretamente ajustada, tá? 1.750 é a pressão da sequenciadora, ela faz todas as 3 funções, tá? E a esteira de descarga, que é 2.000 PSI, tá? Que é essa válvula que controla a função da esteira de descarga, que é 2.000 PSI, tá? Então, aqui a gente tem frente e reverso da esteira, a gente tem erguer e abaixar o nosso elevador, giro o lado direito, giro o lado esquerdo do capuz primário e erguer e abaixar o flap, tá? Então, essas são as funções dentro do bloco do elevador. Bastante funções, né? Do bloco, a gente tem os motores de descarga, tá? Da esteira, motor da esteira, um de cada lado. O motor com uma vazão um pouco maior do que o outro, um para força, outro para vazão. Então, um motor com 14 e o outro com 16
libras por polegada. Temos o motor do exaustor secundário, que é o motor que fica lá em cima. Em cima aqui, ó, o motor que faz o giro do exaustor secundário. Temos o motor do giro do capuz, que é o que faz girar o capuz do extrator, para um lado, para o outro, direita e esquerda. Temos o cilindro do flap, o cilindro que está localizado aqui, ó, esse cilindro aqui, ó, faz a abertura e fechamento do flap, que direciona a cana para fazer as cargas uniformes nos transbordos. E o outro motor da esteira, tá? Que é do outro lado. Esse é o circuito, tá? A gente tem ainda o cilindro do elevador, são cilindros que faz erguer e abaixar o elevador. E vamos dar uma olhada como é que funciona o sistema, tá? O sistema todo funcionando. Dei partida na máquina, a bomba manda óleo para o bloco, não tenho nenhuma função funcionando, o bloco retorna o óleo para o tanque, tá? Dei partida, o óleo vai lá para o elevador, circula no bloco e retorna para o tanque, tá? Acionei o exaustor secundário, apertei o botão, a válvula piloto dele acionou e o bloco funcionou aqui. Então, acionei a válvula piloto, o motor está girando, secundário, tá? Liguei esteira do elevador, tá? Então, liguei, acionei a esteira, o óleo vem para os motores e retorna para o tanque, tá? Vai para os dois motores e retorna para o bloco que vai retornar para o tanque. Desliguei a esteira, o óleo para. Vou acionar o giro do capuz. Acionei o giro do capuz, o óleo vem, passa pela válvula pilotada, aciona o setup, né? Aciona o motor e retorna para o tanque. Tanto faz para um lado quanto para o outro, tá? O giro do capuz, ele faz isso aqui, e a hora que eu soltei o botão lá, ele para, tá? O que que acontece aqui? A hora que eu estou acionando o botão, eu tenho essa bobina imantada e tem a bobina que faz o giro do capuz imantado, ou para um lado ou para o outro, tá? Então tem que ter tensão aqui, tensão em uma das duas válvulas do setup, tá? Então, um dos dois lados do setup tem que ter tensão também, tá acionando. Desacionei o giro do capuz, vou acionar o flap. Flap, acionou, retorna. Flap, mesma coisa. Acionei o flap, tenho tensão chegando aqui, tensão em uma das duas extremidades do setup, tá? Para estender, para recolher. Vou acionar o cilindro do elevador. Desliguei o flap. Acionei o cilindro do elevador para erguer o elevador. Então, o óleo vem do bloco, é pilotado por uma das duas válvulas e ele faz a função de abaixar ou a função de erguer o elevador, tá? Então, acionou o elevador, abaixou o elevador e acionei ao contrário, ele ergueu o elevador, tá? Então, ele faz a função de abaixar o elevador e a função de erguer o elevador, tá? Então, um acionamento ergue, o outro abaixa. Flap, mesma coisa, tá? Flap eu tenho uma função que abre o flap totalmente e a função que recolhe o flap totalmente, tá? Esse aqui é o circuito do bloco do comando do elevador, tá?